Gravação reiniciada. Ok, então, nós tivemos a interromper a gravação da nossa sessão, para efeito de registro e oficializando o julgamento. Nós estamos em discussão com a apresentação do relator, Ricardo, do processo 145. Houve a leitura do relatório, então eu peço ao conselheiro Ricardo para proferir o voto relativo ao processo em questão 145 da recorrente em geral à engenharia. Tinha feito uma pequena leitura só do início do voto, eu vou reler esse pedaço para que fique completo nessa gravação, nessa segunda parte da gravação. Bom, conforme relatado, a DRJ não admitiu a inclusão das parcelas das estimativas compensadas através do processo, aquele número 591, né, que corresponde aos R$ 135 mil, aproximadamente, no cômputo do saldo negativo reivindicado. Isso porque a empresa meramente deixou de especificar o referido processo administrativo na DCTF referente aos débitos daquelas estimativas. Ora, a ausência da indicação do processo como meio para a compensação dos débitos de estimativas por si só não pode representar um óbice inafastável contra o direito da contribuinte. Os extratos da DCTF, de folhas 48 e 51, são claros ao informar que as compensações daqueles débitos se dariam com o saldo negativo do RPJ apurado em 31 de dezembro de 2001. A própria DRJ não contestou a informação de que o indeferimento das compensações consubstanciadas naquele outro processo havia sido revertido na primeira instância do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada. Por outro lado, no que diz respeito às glosas do fonte incidente sobre as aplicações financeiras, a autoridade julgadora entendeu que a empresa deveria evidenciar que os correspondentes rendimentos teriam sido oferecidos à tributação, mas não fez qualquer consideração acerca das explicações fornecidas pela empresa sobre o descasamento das informações contidas na sua escrituração em comparação com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras. Com efeito, conforme afirmado desde a manifestação de inconformidade, a observância do regime de competência poderia explicar essa circunstância. A necessidade de a empresa apresentar a demonstração comparativa e detalhada do registro dos fatos contábeis em relação às informações prestadas na DIPJ, bem como de demonstrações financeiras previstas pela legislação comercial e fiscal, conforme apontado na decisão recorrida, é um argumento deveras superficial para desaprovar as explicações fornecidas. São bastante razoáveis os esclarecimentos no sentido de que as aplicações financeiras teriam sido iniciadas no ano de 2000 e que, na conformidade do regime de competência, os respectivos rendimentos vinham sendo apropriados nos resultados a partir de então observados. O descasamento com as DIRF se deram porque estas refletiram os rendimentos na proporção dos valores resgatados no ano do calendário sob análise, que é o 2002. Além disso, conforme elucida o recurso, itens 17 a 24, a conta de fonte a compensar controlava as compensações do fonte efetuadas no decorrer daquele ano calendário, de modo que o saldo final do fonte a compensar no final do período indicava exatamente o valor de R$ 564.066 indicado para compensação no ajuste. Até mesmo a alegada necessidade de se comprovar que as retenções não foram utilizadas em períodos distintos pode ser superada com os extratos do livro-razão com a movimentação da compensação de janeiro de 2003 a outubro de 2004, demonstrando compensações ocorridas até o término do respectivo saldo. Portanto, parece que há verossimilhança nas alegações recursais. Todavia, entendo que a liquidez do crédito apto para a compensação ainda carece da verificação dos valores efetivamente retidos, considerando a possibilidade de ter havido oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos em períodos de apuração anteriores. A análise originalmente efetuada pela unidade de origem, nos itens 21 a 26 do seu despacho decisório, partiu do pressuposto dos rendimentos oferecidos à tributação no próprio ano de 2002. Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências. A. Confirme o trânsito julgado da compensação consubstanciada no processo 591, que é aquele outro que trata das estimativas, e que, dentre os débitos compensados, estão aqueles correspondentes à estimativa de janeiro
fevereiro, março, maio de 2002, conforme valores indicados na DCTF, que eu digo aí, folhas 48 a 51. Verifique os valores de fonte efetivamente retidos, aptos para a composição do saldo negativo do ano de 2002, considerando a possibilidade de ter havido o oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos em períodos de apuração anteriores. Refaça a apuração do saldo negativo do ano de 2002, indicando o crédito apto para compensação com base nas premissas apontadas nos itens anteriores. E dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta, querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. É como for. Ok. Então, aí os termos da diligência colocados pelo conselheiro Ricardo. Alguma observação? Ricardo, coisa boba, mas eu acho que só por fim, deve os autos retornar ao CARF. Eu não sei se acho que seria importante, a gente tem colocado isso, faça relatório conclusivo, intimando o contribuinte para se manifestar para 30 dias e, posteriormente, retornar os autos CARF para julgamento, para procedimento de julgamento. Relatório conclusivo, quando eu peço para ele refazer a apuração, e dando ciência, né, à empresa da diligência, sempre tem um relatório de diligência. Mas você já me alertou que quanto mais, melhor nesse caso aí, que os auditores... Ali a questão ali do trânsito em julgado da compensação, é isso mesmo? Trânsito em julgado no âmbito administrativo? Não vejo problema usar esse termo, não. Porque a minha preocupação é se teve recurso voluntário, né? Melhor decisão definitiva. Mas transjugado administrativo é uma expressão tecnicamente correta, não tem problema. Tecnicamente, nem tanto, né, Gustavo? Porque tem muita discussão se tem trânsito em julgado no âmbito administrativo. Pois é. Para mim, tecnicamente correto, no sentido de que não cabe nenhum recurso administrativo. Essa decisão, se ela não for atacada por a ação judicial aqui, ela não tem o condão nem de suspender a exigibilidade do crédito, a não ser que haja decisão administrativa definitiva. Mas enfim. Perfumaria. Detalhe. Alguma questão de mérito aí? Eu queria só entender, Ricardo, em relação aos fontes, ele alegou essa questão do descasamento, né, que de fato é muito comum nesses processos de aplicação de rendimentos financeiros, mas ele não apresentou nenhum demonstrativo desse descasamento, por isso a DRJ... Ele apresentou alguns documentos, né? Oi? Ele apresentou os documentos, ele fez até os demonstrativos no próprio corpo do recurso. E acredito que tem uma documentação comprobatória. Agora eu não lembro, Paulo, já faz tempo isso aí que eu fiz. Mas ele tem demonstração desses valores. Então eu acho que isso aí pode ser verificado na unidade de origem. Ricardo, a respeito do IR-fonte, você está falando para eles checarem o valor de efetivamente retido em face da DIF, provavelmente, né? Mas ele traz comprovantes de retenção também, porque eu entendo que o comprovante de retenção, assim, ele é uma prova necessária e suficiente, né? Uma vez oferecida a tributação. Eu sei que eu estou perguntando porque já hoje você fez uma manifestação, ou ontem, sobre isso. Que é muito comum, aí a DRF não encontra na DIF e não reconhece, né? Eu, no meu entendimento, assim, já daria uma diretriz para que, considerando os comprovantes de rendimento e os valores e a confirmação de eventuais valores na DIF, fazer a apuração do efetivo crédito de imposto na fonte. Não é nada improvável, não é possível, mas não é nada improvável de serem desconsiderados comprovantes que a DIF eventualmente não tenha sido entregue. Podia fazer remissão à súmula, inclusive considerando o contido na súmula CARF. Porque aí é uma questão de súmula, né? É verdade. Exato, então, porque a súmula já diz, né, que não é a única prova, não é o comprovante de rendimento, que ele pode apresentar, né, outros documentos. Eu acho Bem lembrado. O rendimento não é suficiente. Ele
indicativo, mas tem que ter todo aquele outro conjunto probatório que nós não temos nem aqui, é a questão das DIRFs, né? E Então, no porque caso, pode ser que, assim, como o Matosinho falou, se o contribuinte não apresentar a DIF, aí a delegacia não vai nem olhar se ele ofereceu a tributação. E para a gente, se ele não apresentou a DIF, mas se ele apresentou outros elementos de prova, como comprovante de retenção, junto com outros elementos de prova, ela deveria olhar se houve oferecimento da tributação em outros períodos. Então, assim... falando isso, né? Estou falando para verificar, considerando a possibilidade de oferecimento da tributação em períodos anteriores. Não sei, mas o efetivamente retido que você fala aí, eles podem interpretar como efetivamente retido apenas o que consta em DIF. Entendeu? E eu só considero que tiver em DIF. Você considera que está num papel apresentado como aqueles de ontem, que eu não me lembro mais qual foi. Comprovante de retenção, mesmo que não esteja em DIF, mas é suficiente. Isso é o que a súmula CAF fala. Não. Se só. Na sessão passada eu trouxe essa súmula aí de retenção. E a súmula, qual é o número, vocês lembram? Número da súmula? Acho que é 143, não? Aqui, ó, a prova do imposto de renda não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção. É o que eu penso. Não, mas isso aí é para dizer que ela é alargada, não é para excluir é para dizer que ele é insuficiente. É para alargar mesmo, para aceitar outros tipos de documentos. Pode ser que não tenha DIF, o contribuinte não tenha um comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora na forma determinada pela Receita Federal, mas ele tem outros elementos de prova, né? Por exemplo, o extrato bancário da dele. Eu não entendo que o comprovante de rendimento é o elemento essencial. Se ele tiver ali as demais provas, para mim é o que efetivamente vale. Então, mas é comum a delegacia só aceitar, é comum a delegacia dizer se não tem se não existe DIF, então não tem comprovação da retenção. E aí ele não iria nem investigar o oferecimento da tributação nos outros períodos. Eu acho que essa é a preocupação do Matosinho. Tem mais uma súmula sobre retenção. É a que fala que é comprovante de oferecimento da tributação. Onde é que é? Tem uma outra que é mais direta. Ó, a 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto o valor do IR-fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Não é direta, mas não diz que é a apresentação do comprovante de retenção. Tudo bem, é uma observação que eu faço, mas se quiser manter assim, tudo bem. É só o temor de que venha uma coisa mais restritiva e na hora de apreciar alguém levante essa questão. Podemos escolher o voto? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Acompanha, presidente. Flávio? Acompanhe, presidente. André? Com o relator. Cláudio? Também com o relator. Mauritânia? Acompanho. Também acompanho. Então, aqui por unanimidade de votos, a turma resolve converter o julgamento do processo 145 em diligência. 146 saiu de pauta por solicitação do patrono, do contribuinte. E mais um teu, né, Ricardo? 147. Não. Já tinha um facinho. Presidente, só um segundinho. Quem? Meu toalete ao lado do escritório. Ok.
Enquanto eu aguardo o Gustavo, o último processo é meu, tá? Não, deixa para eu falar na hora de apresentá-lo. Não preciso antecipar. Eu ouvi que esse é fácil, o Ricardo falou. Ele falou que era facinho. Mas eu acho que estou confundindo com o de amanhã. Mas não é tão difícil quanto o outro, eu acho. Tentando lembrar. Efetivamente só faltam 2, né? Só faltam 2, né? Uhum. E o seu é difícil, presidente? Não, o meu é até uma conversão em diligência, mas só porque eu faço uma menção ao outro processo que está na pauta, que vai discutir a estimativa que é trazida para esse processo. E eu mencionei no meu voto na resolução que quanto a essa parte estaria solucionada por esse processo que está na mesma sessão de julgamento. Só que ele vai ser posterior, então eu já vou ter que modificar esse aspecto do meu voto se a gente votá-lo hoje, a não ser que a gente vote depois. Mas também, como é aquela coisa da estimativa compensada, que a gente, de acordo com aquele parecer novo, a gente passou a admitir, aliás, até esse outro processo, eu tenho uma solução que, por problema processual, não estou conhecendo. Independente da solução desse, a gente vai aplicar-se-ia o parecer número 2. Né? Mas a diligência é só a outra pequena parcela que está em discussão, que aí eu preciso de uma informação da unidade. Mas é um ajuste que dá para fazer no meu voto tranquilamente, dá para a gente levar à frente. Vamos lá, Ricardo. Posso começar? Posso começar? Sim, por favor. São declarações de compensação reivindicando o crédito de saldo negativo de RPJ relativo ao quarto trimestre de 2004 no valor de R$387 mil aproximadamente. O despacho decisório homologou parcialmente, alegando que o valor do saldo negativo disponível correspondente às parcelas confirmadas é somente de 308,027. Então, uma diferença aí que não foi reconhecida. Manifestação de inconformidade, a empresa alega basicamente que sofreu retenção na fonte da Petrobras no valor de 381 mil, aproximadamente, sofreu retenção do Bradesco no valor de R$1.500 e sofreu retenção na fonte do Banco do Brasil referenciado BI no valor de R$4.149, fazendo prova pelas razões contábeis e status bancários apresentados. Aduz que restou comprovadas as retenções de fontes sofridas no período. Então, esses valores dessa diferença envolve essas retenções na fonte aí que foram trazidas na manifestação de inconformidade. O DRJ alegou que o contribuinte trouxe aos autos planilha com informações das receitas recebidas entre 29 de outubro de 2004 e 29 de dezembro de 2004. Cópias das notas fiscais das prestações de serviço de afetamento junto a cliente Petrobras e os registros contábeis dos recebimentos das respectivas receitas. Entretanto, não há nos autos prova de que a Petrobras tenha efetuado a retenção na fonte relativamente às citadas notas fiscais. Primeiro, porque as citadas notas fiscais não espelham os valores retidos pela Petrobras. Ademais, a interessada não traz aos autos informes de retenção na fonte. Por fim, nas consultas aos sistemas informatizados da Receita, verifica-se que, embora a contribuinte figure como beneficiária de fonte da Petrobras, os valores reclamados na manifestação de inconformidade não são encontrados, aparecendo tão somente os valores que embasaram as parcelas já reconhecidas no despacho decisório. Ou seja, em outubro, obteve rendimentos no valor de R$3.077, fonte com percentual de 4,8 correspondente a R$147 mil. Em novembro, obteve rendimentos no valor de R$2.018 e fontes com percentual de 4,8 correspondendo ao valor de R$96 mil. Em dezembro, rendimentos de R$202, fontes com percentual de 4,8 correspondente a R$57 mil. Como se vê, o direito creditório reclamado não restou comprovado.
Essa é do conteúdo decisório da DRJ. Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que recebeu da fonte pagadora, Petrobras, os valores correspondentes às notas fiscais juntadas com a manifestação de inconformidade, tendo sido descontados todos os tributos, inclusive o fonte, conforme extratos do Razão também juntados naquela oportunidade. Acrescenta extratos bancários do Banco do Brasil e do Bradesco referentes ao período em questão, para comprovar que recebeu quantias correspondentes aos valores líquidos acima mencionados. É o relatório. Vamos ao voto. Como pode ser relatado, do total de 387.359 informados como crédito decorrente do saldo negativo do quarto trimestre de 2004, a unidade de origem já reconheceu a procedência de 308.027. Nada obstante, a empresa questionou o despacho decisório porque entende que tem direito à totalidade do crédito pleiteado. Apresentou, então, manifestação de inconformidade demonstrando os valores brutos recebidos e tributos retidos por nota fiscal de serviços prestados à Petrobras, juntando suas respectivas cópias do livro Razão com lançamentos dos valores retidos a título de imposto de renda, folhas 22 a 50. A instância COR entendeu que as provas apresentadas não eram satisfatórias. Em sua visão, as notas apresentadas não espelhavam os valores retidos pela Petrobras. Em consulta à DIRF apresentada por essa fonte pagadora, e concluiu que os valores reclamados na manifestação de inconformidade não eram encontrados. A empresa, então, recorreu alegando que sofreu a efetiva retenção dos valores questionados. Com efeito, em sua manifestação de inconformidade, a empresa apresentou um demonstrativo detalhado das notas fiscais e valores retidos. Confira-se. Então, esse demonstrativo aqui tem aqui o valor, a relação das notas com as receitas, né? E tem ali uma coluna dos impostos do IR retido, né? E depois os outros tributos também retidos nesse âmbito, e um valor líquido de cada valor recebido. É possível confirmar que os valores de receita, IR retido e líquido coincidem exatamente com os documentos juntados pela contribuinte. Receita nas notas fiscais, as folhas 22 até 46, imposto retido no extrato do livro Razão, as folhas 47, e o líquido nos extratos bancários, folhas 183, 187 e 188. Eu me lembro de ter feito toda essa verificação, né, e botei até uma nota ali dizendo que tem um detalhezinho de uma nota fiscal número 408 que não foi juntada. Com todos os demais elementos que a ela se refere, o Razão da conta IR retido e o extrato bancário do Bradesco, permitem assegurar que os valores contidos nos demonstrativos parecem corretos. Então, fiz essa observação porque não havia a cópia dessa nota. Acho que foi uma falha ali na juntada dos documentos. Mas os outros elementos de prova convergiam para aqueles valores que estão no demonstrativo. Portanto, parece haver razão à recorrente quando afirma que prestou serviços à Petrobras e que sofreu as retenções do imposto na conformidade demonstrada em sua manifestação de conformidade. A totalização do imposto retido, incluindo os valores de aplicações financeiras não questionada, perfaz o montante do crédito reivindicado de 387.328. Destarte a que se dá guarida ao pleito recursal. Pelo exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer a parcela ainda não contemplada no direito creditório e homologar nesta conformidade as compensações declaradas. Eu fiz a verificação de todas as notas, batendo com esse demonstrativo, e, a meu ver, estava tudo ali. Os valores retidos estavam demonstrados. Esse aqui é um caso raro, com todas as Processo provas modelo. Processo modelo. Processo modelo. E a manifestação de inconformidade. Exatamente. Alguma dúvida? Podemos escolher os votos? Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Acompanho o relator, presidente. Flávio? Com o relator, presidente. Andréa? Cláudio? Também acompanho o relator. Mauritânia? Com o relator, presidente.
Então, por unanimidade de votos, o colegiado dá provimento ao recurso do item 147. E agora vamos ao derradeiro do dia de hoje. Processo da minha relatoria, item 148, por arte síntese. Acho que eu estou com ele aberto aqui. Bem, aqui eu tinha iniciado uma conversa aqui relatando que esse processo, na verdade, assim, eu tinha feito referência a outro que está na pauta de amanhã à tarde, que discute uma parcela de estimativas nesse outro processo. Então, esse processo está em um problema ali. O contribuinte se perdeu totalmente e fez uma impugnação desconectada. Nós vamos apreciar, mas eu entendo que não vai ser conhecido. De qualquer sorte, como era a estimativa compensada, ainda que não se reconheça naquele processo, caso os senhores entendam que acompanhem esse entendimento, será possível reconhecer com base no parecer COSIT número 2, lá de 2018? Acho que é 2018, né? Ô, presidente, desculpa, o Cléucio está, para mim, está congelado aqui, não sei se vocês estão ouvindo ele. É verdade, Cléucio, não sei se está nos ouvindo. Tem que chutar ele aí. Estou ouvindo e vendo. É engraçado, sua imagem está congelada tem bastante tempo, Cléucio, só achei que era algum internet. Fecha a câmera e abre, Cléucio, que ela volta a te mostrar melhor. Então, apesar que a tua internet caiu bem, aí. Agora mesmo eu olhei a internet, era a melhor de todas em termos de... É um negócio de doido. Mas, enfim, isso aqui dá para eu adaptar o que eu tinha escrito. Eu tinha pensado, de repente, passar ele para amanhã, mas como a gente já está com a pauta de amanhã, com menos processos retirados de pauta, e diante do trabalhoso processo de hoje, vamos votar. Esse aqui é um caso de perda de conta também, saldo negativo do CSL, que não houve o reconhecimento de algumas parcelas. O despacho decisório que analisou deferiu o pedido por não reconhecer parte da compensação de estimativas da CSL que compunha o saldo, apurado no final de 2005. A recorrente traz aqui a sua impugnação, afirmando que, no mérito, o PERDECOMP número tal tem todo o crédito provado no LALUR e na DIPJ do exercício 2005, conforme documentos em anexo, que houve erro formal por parte da impugnante no preenchimento do PERDECOMP número tal, retificadora, no período de apuração, onde consta o período de dezembro de 2004, correto seria janeiro de 2005, que o PERDECOMP tem todo o crédito provado no LALUR e no DIPJ do exercício 2004, conforme documentos anexos. E quanto ao crédito inicial, não ter saldo suficiente para compensar todos os outros PERDECOMPs, não concordamos porque o crédito total passivo de ressarcimento foi de 628 mil e suas compensações foram de 613 mil. Olhando aqui, é apenas a questão de mérito, porque para mim essa questão vai se resolver mais em cima do parecer normativo COSIT. Tá? Do voto, eu estou propondo uma diligência para apuração de parte do encaminhamento que foi dado a um dos créditos que compõem as estimativas que foi indeferido. Então, a recorrente se insurge contra o indeferimento parcial do seu pedido de compensação por meio da DECOMP final 5477, em face do não reconhecimento de parcelas estimativas mensais extintas por meio de compensação na composição do saldo negativo apurado em 2005. De acordo com o despacho decisório, não foram confirmadas duas parcelas. Vem aí no quadro, que é a questão da retenção da fonte, que ele não discute, e a demonstração de estimativas ali, 287 mil foram confirmadas, de um total de 308 mil. A recorrente alega que teria havido erro formal no preenchimento do PERDECOMP final número 3369 quanto ao período de apuração informado, e que em relação ao PERDECOMP final 1800 existiria saldo suficiente para a estimativa. Com relação a esse PERDECOMP 3369, qual teve despacho decisório que originou o processo 2009-68, que vai estar em pauta amanhã,
Independente do resultado que vier a ser julgado, esse processo fatalmente terá o encaminhamento em face do parecer COSIT, caso não reconhecido esse crédito, ele vai ser levado à cobrança. Portanto, seria passível de reconhecimento aqui neste processo, independente da solução que venha a ser adotada lá, com base no parecer PGFN 88, 2014, e no parecer COSIT 02/2018, no sentido de que, ainda que a compensação da estimativa não tenha sido homologada na DECOMP, examinou o crédito, os valores nela confessados devem compor a apuração do saldo do período de apuração. Então, essa é aquele, eu não sei se é a necessidade, o Cléucio que é o... Travou, Quem travou? Flávio. Flávio, está nos vendo, ouvindo? Então, de acordo com esses pareceres, a data da transmissão da DECOMP era discutida, a estimativa compõe o saldo negativo nela informado como crédito já estava extinta sob condição resolutória de sua posterior homologação por meio de outra DECOMP, na qual o débito restou confessado. Assim, a não homologação da compensação implica na exigência do débito confessado na própria DECOMP. Então, o fato de não reconhecer lá, passou a se entender que cobra-se o débito lá e aqui reconhece, né, para não ficar aquela cadeia de compensação interrompida. O entendimento está sintetizado no parecer CAT, que eu cito, no parecer COSIT. Aí o problema é na outra parcela. Em tese, aplicar-se o mesmo entendimento do valor estimativo foi compensado na DECOMP final 1800. O problema ocorre que, de acordo com o acordo recorrido, houve o arquivamento do processo que controlava o referido pela DECOMP, após a colação do despacho decisório, sem instalação de litígio. Ou seja, esse processo está lá na origem arquivada. Ele foi negado e não teve recurso. Então, eu transcrevo aqui o que o acordo recorrido trouxe de informação. Pelos quadros acima, extraídos pela DRJ do sistema PERDECOMP, consulta, não é possível identificar qual foi o encaminhamento dado após a homologação parcial do PERDECOMP, se houve a quitação, parcelamento do valor das estimativas cuja compensação não foi homologada, se o débito confessado foi transferido para outro processo, encaminhado para a cobrança, etc. Observe-se que naquele processo foi decidido em janeiro de 2010, e que até o mês de dezembro de 2018, quando foi editado o parecer COSIT 2/2018, a Receita adotava o entendimento de que os valores das estimativas que haviam sido extintos por meio de DECOMP não homologado não eram passíveis de cobrança inscritos em dívida. Deste modo, também não poderiam compor o saldo negativo do período. Destarte, revela-se prudente, no presente caso, a conversão do processo em diligência para que a autoridade administrativa competente, junto à unidade de origem, informe a situação do referido débito de estimativa cuja compensação não restou homologada. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, caminhando o processo à unidade de origem, para que a autoridade administrativa competente informe qual a situação do débito da estimativa no valor de 20.425, que teve compensação não confirmada no PERDECOMP final 1800, por meio do despacho decisório emitido e controlado no processo final 2008-49. 1. Se houve a extinção posterior do débito do contribuinte mediante pagamento informando a data do pagamento. 2. Se houve o parcelamento do débito, informar o montante de pagamento efetuado até esta data. 3. Caso não tenha havido pagamento ou parcelamento do contribuinte, se o débito foi encaminhado para cobrança / inscrição em dívida ativa. Intime o contribuinte sobre o teor das informações, franqueando-lhe prazo de 30 dias para sua manifestação, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do decreto 7574/2011. Esgotadas as providências, retorne-se o processo a esse órgão julgador para prosseguimento. Se ficou claro, aqui o... Presidente, eu só tenho uma consideração nesse tópico aí dos quesitos, né, da proposta de diligência, porque, para mim, é irrelevante. Se ele parcelou o débito, ou seja, confessou a totalidade, se ele pagou uma, duas ou todas as parcelas, para mim é irrelevante. Porque se ele não pagar o parcelamento, aí ele vai ser cobrado no âmbito lá do parcelamento, e não aqui, entendeu o que eu estou querendo dizer? Não sei se precisa. Você fala assim, pagou ou parcelou esse débito. Fala. Parece que no colegiado já tem essa discussão e a controvérsia. A gente tem considerado os valores pagos no parcelamento até a apresentação da DECOMP. Esse foi o encaminhamento da gente em outros processos, da minha relatoria.
Espera aí, não, mas a gente mudou de posicionamento depois, gente. Porque o parcelamento... O parcelamento ele constitui condição de dívida, assim como o DCTF. Mas, enfim, eu acho, até para evitar essa discussão agora, faz Então, mas eu acho que para evitar a discussão agora, eu acho que seria interessante, talvez, nesse item ponto 2, dizer quanto foi pago até a data da apresentação da DECOMP e quanto foi pago até hoje, porque aí a gente ficaria com as duas informações e poderia... Aí decide depois, não concordo. É só informação, a gente não vai estar decidindo. Eu vou... É que quando eu pedir até essa data, ele vai estar com todo o histórico, né? Pois é, ele pode dar só o valor, entendeu? E aí a gente não vai saber. Se ele já disser quanto foi, fica melhor, né? Quanto foi pago até a data da apresentação do DECOMP. Separar os valores, né, Paulo? Uma pergunta aqui, só da internet. Ela travou aqui, mas eu continuei falando. Vocês me ouviram tudo? Você ficou congelado. Mas a voz estava passando. Não. Mais ou menos. Putz. Tem que dar uma olhada. Tá bom. No mais, algum outro ponto? Vocês entenderam o ponto de vista, né? Porque é possível que essa estimativa não tenha seguido essa nova regra. Então, por isso que eu não deferi logo o crédito para o contribuinte. Podemos correr os votos? Sim. Paulo? Acompanha o relator. Gustavo? Acompanha, presidente? Flávio? Eu acompanho. Ricardo? Tanto faz. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Flávio? Acompanha, presidente. André? Não te ouvi. Você falou? Tá muda. Clécio? Também acompanha o relator. Mauritânia? Acompanho. Então, dito isto, por unanimidade de votos, convertido o julgamento em diligência, encerramos a pauta desta sessão iniciada às 14 horas, com o processo 148 julgado. Podemos encerrar os trabalhos oficiais no dia de hoje. Podemos encerrar a gravação aí do